Bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso Grand Round de hoje, quarta-feira. O professor Nazi está viajando, então eu estou substituindo ele no dia de hoje. E teremos então a participação do nosso professor João Carlos Prola, que possui vários títulos que realmente fica difícil de numerar. E talvez o mais recente, professor, é aquele que foi condecorado como professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acho que o ano passado, 2009. Né? Então, só esse título resume uma carreira brilhante na universidade, fora da universidade, uma pessoa reconhecida, conhecida em todo o Brasil e no mundo afora, que sempre prestou muita ajuda à universidade e ao Hospital de Clínicas. Talvez o título mais importante que ele tenha, que ele talvez não lembre, é que ele foi co-orientador na minha dissertação de mestrado. Então ele transformou pedra em suco. Então eu devo a ele isso e reconheço publicamente a ajuda que ele me prestou na minha dissertação de mestrado. O professor Prola, então, vai nos brindar com a sua palestra sobre a fraude na ciência. Professor Prola. Bom dia a todos. Esse é um tópico um pouco espinhoso, né, porque a gente costuma negar. A gente diz, não, isso é uma exceção, que a ciência se autocorrige automaticamente, então o senhor nem devia perder seu tempo com isso. Né? Talvez eu esteja mesmo perdendo meu tempo, mas eu gostaria de dividir os próximos minutos com vocês. Esse quadro, bastante depressivo, está no Museu del Prado, em Madrid, que é da fase negra do Goya. E aí temos Saturno, devorando os seus filhos, porque havia como é que eu direi? Havia uma profecia de que ele iria ser substituído por um dos filhos. Então, mal nascia um filho homem, ele tratava de devorá-lo. Entre os apreciadores da arte, existe uma dúvida se ele não se enganou e não está engolindo uma menina. Porque dizem que esses glúteos são muito femininos para o sexo masculino. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Porque senão nós vamos perder o resto da manhã com isso aí. Eu só apenas vou usar uma metáfora para dizer que isso pode representar um conflito numa equipe de pesquisa. Vamos dizer que este aqui seja o chefe da pesquisa e aqui esteja um dos membros júniores, um estudante que entrou em conflito com ele. Na realidade, eu tive uma experiência com um amigo meu em que aconteceu o contrário. O aluno dele, como ele não renovou a pesquisa, o contrato para ele continuar na pesquisa, o rapaz comprou uma arma e matou o seu orientador. Isso foi uma enorme repercussão lá nos Estados Unidos. Ele era um gastroenterologista bastante famoso, e o R3, que queria entrar na pesquisa, acabou matando o meu amigo. Então, isso pode se inverter, não é? Mas, para a pesquisa de hoje, vamos dizer que essa é a situação mais comum, não é? Que é o chefe que está furioso porque o estudante ou o júnior denunciou uma fraude na pesquisa. E esse é um fim muito comum. Em inglês se diz whistleblower, quer dizer, aquele que toca o apito, chama o guarda para vir. Ele, em geral, se dá mal. Porque se ele encontra provas suficientes da fraude, ele sai vitorioso nesse episódio. Mas a carreira dele como pesquisador, em geral, terminou ali. Ele nunca mais vai ser recomendado. Esse cara cria problema. Então, esse é um dos problemas em expor as fraudes. Todo mundo tem medo de fazê-lo, porque a história mostra que
é uma coisa muito, muito perigosa. A fraude tem tudo a ver com o conceito de ética. A ética se baseia basicamente, desculpem a repetição, se baseia é básico, em confiança e honestidade. Não é? Se os dados não são confiáveis e o pesquisador não é confiável, nós não teremos como basear o princípio ético nessa pesquisa. Um dos grandes problemas são os conflitos de interesse. Que hoje em dia as revistas exigem que a gente diga quantas ações tem da Roche, quantas ações tem das... Enfim, não vou nomear as ações que eu tenho, né? Mas isso cria grandes conflitos de interesse. E a gente tem que administrá-los. Está havendo um exagero. Houve tempo em que eu aceitava que uma companhia me pagasse a passagem para eu ir dar uma palestra. Hoje em dia isso é considerado quebra de ética. É muito pagar passagem. Depois disseram que não pode pagar um jantar. Não sei qual é o limite mínimo que nós vamos chegar. É não aceitar nada. Só que aí nós não vamos mais viajar. Não. A ética não é... Ela regula basicamente o uso dos humanos e o uso dos animais. O armazenamento e o manuseio e a propriedade dos dados frequentemente levam a conflitos. Já tive que mediar sérias brigas em grupos de pesquisa, principalmente na hora de escolher a sequência dos autores. Como eu estou muito velho, em geral eu sou o último. O que o pessoal concorda e não sabem que o último autor é considerado em ciência como, em geral, o mais importante. Então, como os últimos serão os primeiros, eu me conformo sempre em ser o último. A pesquisa cada vez é mais internacional. E aí nós vamos ver hoje um exemplo de uma internacional que não deu certo. Já mencionei as brigas por autoria. Às vezes a gente vê numa revista, o autor fulano e cicrano, que são os dois primeiros, participaram igualmente. Quer dizer, puseram numa balança aí e chegaram à conclusão que os dois são os mesmos, o mesmo valor. A investigação de alegação de má conduta, como eu disse, eu vou mostrar um exemplo, em geral é muito mal feita, demora. Um dos exemplos mais clássicos levou 40 anos para ser endireitado. E eu acrescentei essa última linha porque há poucas semanas eu tomei conhecimento de um grande fraude que uma revista, a Revista Brasileira de Farmacognósia, foi vítima, porque o diretor da revista, o Barbosa, conhecido como Barbosinha, exigia que os autores sempre citassem pelo menos 4, 5 artigos da revista, mesmo que não tivesse nada a ver com aquilo, porque ele conseguiu aumentar barbaramente o fator de impacto da revista. Já falei da autocorreção em ciência, que é um mito. A ciência não é autocorrigível, a não ser quando severamente guiada. Que exista revisão contínua da verdade científica também não é muito verdade. Às vezes as coisas levam 100, 200 anos para realmente haver uma correção. E temos um problema da zona cinza. O mundo não é branco e preto. O mundo é basicamente cinza. Então nós temos que decidir se aquela pesquisa foi vítima de um erro honesto ou se houve fraude. Às vezes um erro honesto é descoberto, mas o modo como o grupo de pesquisa lida com aquele erro honesto torna tudo uma fraude. Então, muito cuidado. Recentemente, até um autor brasileiro está em briga com uma grande revista, porque a revista resolveu unilateralmente
chamar o artigo dele. 8 anos depois. Ele disse que ele provou tudo, que todos os peer reviews estavam satisfeitos, por que recolheram o artigo dele. O problema é que quando tu tens um artigo recolhido, a tua carreira como pesquisador terminou ali. Nenhuma revista grande vai aceitar trabalho teu. E sem publicar, a gente morre à míngua. Só lembrando que existem várias éticas, a utilitária, a deontológica, a casuística, a moralística. Em geral, uma delas se aplica na pesquisa, mas varia muito. Por que um experimento pode ir mal? Por que os dados podem estar errados? A causa mais comum é que o experimento foi mal planejado ou mal executado. Quer dizer, ciência é sempre uma pergunta que a gente faz. Então, a gente tem que fazer a pergunta de um modo certo. Se a gente pergunta a coisa errada, tudo vai mal. Às vezes, os trabalhos anteriores é que estão errados. Então, a gente parte de premissas incorretas. Instrumentos defeituosos, o autoengano ou confirmation bias, que é muito interessante, eu vou mostrar um exemplo. E a fraude, que é o assunto principal da minha palestra. Quando um erro é honesto ou quando é fraude, como eu disse, frequentemente é difícil de decidir. E as discordâncias e novas interpretações fazem parte do dia a dia da ciência, não esqueçamos isso. Quem tinha muita elegância e um estilo irônico de escrever, esse famoso físico, o Richard Feynman. Curiosamente, ele passou um ano letivo, um ano sabático no Rio de Janeiro. Ele gostava de percussão, então ele rapidamente fez amizade com os grupos de percussão no Rio, e os colegas dele da física logo torceram o nariz para ele, porque diziam que ele passava a noite na Lapa e outros locais. E ele ainda ofendeu mais ainda os colegas, dizendo que no Brasil não se ensinava a física. Porque ele disse que a física era simplesmente decorada, ninguém entendia, só decorava. De modo que ele deixou uma história, mas o que ele chamava era importante neste livro, não é, que tem o título curioso de Surely You Are Joking, Mr. Feynman, que é outra história que eu não vou contar, pode ser que assim me convidem outra vez, mas ele dizia que o primeiro princípio em ciência, ele falava da física, é que você não deve se enganar a si próprio, porque você é a pessoa mais fácil de se enganar. Outra curiosidade dele é que ele entrava numa sala, observava tudo, se tinha um cofre, ele dizia, me dê meia hora que eu abro esse cofre. E 99,99% das vezes, 1 minuto depois, ele tinha aberto o cofre. Um dia ele revelou o segredo dele. Ele disse, a imensa maioria dos cofres vem com um código 1, 2, 3, 4 como palavra-chave, que é o que as fábricas usam. Em geral, as pessoas nem sabem disso. E usam 1, 2, 3, 4. Mas que é meio fácil, não é? Mas até encontrar alguém que sabe também da senha. Ele foi homenageado com um selo nos Estados Unidos, não é? Em que os desenhos dele, que deram a base para a física quântica, estão ali atrás. Por que existe a fraude? Bom, os motivos são quase tão grandes quanto o número de fraudes, porque para cada fraude, o autor ou os autores da fraude têm uma explicação. Uma muito comum é que todo mundo faz. Essa foi uma das desculpas do Barbosa, quando foi descoberto que ele era fraudulento no fator de impacto da revista dele. A primeira coisa que ele disse é que todos os editores costumam velada ou fortemente usar esse argumento, para aumentar a autocitação. Outros por construção ideológica, outros por concorrência por posições e verbas.
o reconhecimento pelos pares. A maioria dos cientistas não está em busca de dinheiro, embora alguns casos de fraude tenham ocorrido por dinheiro. Em geral, ele quer ser reconhecido como um dos melhores na área. E o que leva fatalmente, muitas vezes, a tomar um atalho. As pressões no trabalho, né? Os Estados Unidos dizem publish or perish, quer dizer, ou você publica ou você desaparece. Nesse artigo aí que saiu na Nature, em 2013, esse autor diz que os achados costumam ser fatiados tão fininho que fica quase um sushi, porque aquela pesquisa tem que render pelo menos 7, 8 artigos. Não é? Então, existe uma unidade mínima de publicação que é sempre buscada. A gente nunca deve, dizem eles, ultrapassar a unidade mínima de publicação, porque a gente pode estar perdendo a oportunidade de fazer uma segunda publicação. Isso é fraude? Depende do relativismo da situação. Outros dizem que vale a pena, porque é tão rara a exposição da fraude. Embora uma das causas mais comuns de fraude seja o plágio, hoje em dia já existem programas que descobrem imediatamente se aquela frase já foi publicada em algum artigo anterior. Faça uma experiência. O Google mesmo é terrivelmente xereta. Tu põe uma frase ali de um artigo, nem precisa ser uma frase, põe 7, 8 palavras em sequência de um artigo, bote isso na pesquisa do Google e eu jogo com vocês como ele vai dizer de onde saiu aquilo. Então, se você pegar uma frase e uma citação, tudo bem, você vai descobrir onde é que foi citado. Mas se aquela frase está no contexto do artigo como sendo original, se é plágio, quase certamente vai ser descoberto. Então, o plagiarismo tem diminuído muito por isso. Uma outra área onde os pesquisadores costumam cometer deslizes é no seu currículo vitae. Nós tivemos dois exemplos clássicos recentes de políticos que tinham dito que eram doutores e não eram. Uma acabou presidente da República, né? O que mostra que isso é muito comum e o crime às vezes compensa. O outro exemplo acabou sendo corrigido porque a Universidade de Campinas tratou de fazer uma pseudo-defesa de tese para o nosso ministro da Ciência, senador Mercadante. Voltando à dificuldade de distinguir os erros das fraudes, o que é má conduta? Fraude é a má conduta. Erros, em geral, não são fraudulentos. Embora, como eu disse, o que se faz ao descobrir um erro pode vir a ser má conduta. E, às vezes, é difícil de saber se houve deslize ou se houve simplesmente uma dificuldade em encontrar. Como eu disse, o Google é fantástico. Eu botei a palavra, a combinação de duas palavras, fraude e ciência, e imediatamente tinham mais de 35 milhões de citações sobre o assunto, de modo que ele tem um baita de um ibope. A Wikipédia é uma enciclopédia feita pelos leitores. No início ninguém acreditava nela. Como é que pode uma enciclopédia ser boa se eu posso livremente fazer um artigo e botar lá dentro? Em primeiro lugar, não é tão livremente assim. Eles têm um corpo editorial para receber ou não a tua contribuição ou a correção que tu queres fazer num dos artigos. Já houve uma comparação da Wikipédia com a maior das enciclopédias, que é a Enciclopédia Britânica. Foi dado várias perguntas a especialistas que eles comparassem a resposta da Enciclopédia Britânica com a Wikipédia. Segundo todos os especialistas, a margem de erro dos dois era igual. Então, para que pagar $5.000 pela Enciclopédia Britânica se a gente tem a Wikipédia de graça?
Então eu fui lá na Wikipédia e busquei o que é as principais fraudes. A fabricação é a publicação de pesquisa deliberadamente falsa ou que induza ao erro. É subdividida em fabricação propriamente dita, que é o ato de inventar os dados e a intenção de publicá-los. Não precisa nem publicar, a intenção já é fraude. A falsificação é a manipulação dos dados e dos seus processos, omitindo dados críticos e ou resultados. É muito comum. O plágio é o ato de assumir para si o crédito ou tentar fazê-lo do trabalho de outro. E a violação dos padrões éticos regulatórios da experimentação com humanos ou com animais. Isso aí eu deixo para o meu querido amigo Golodin comentar. Vamos ver alguns exemplos emblemáticos. A escola pitagórica foi onde tudo começou, não é? Lá na Grécia Antiga. Pitágoras de Samos, que viveu do ano 582 a.C. até mais ou menos 497, fundou essa escola e naquele tempo não existiam algarismos, isso foi uma invenção árabe da Idade Média. Então, tudo eram figuras, eram desenhos. Então, o famoso teorema de Pitágoras era demonstrado com esse desenho aqui, né? Que não existia o número 5, nem o número 3, mas eles conseguiram mostrar, não é, que H2 era igual a x2 mais y ao quadrado. Eles tiveram um problema quando eles resolveram fazer o y1 e o x1. E aí o H ficou uma coisa impossível de representar em figuras. Só muito mais tarde a matemática inventou os conceitos de números abstratos. E o que o Pitágoras fez? Porque ele é considerado o pai da ciência. Na realidade, ele era o grande mestre de uma seita religiosa. Ele mandava matar quem espalhasse que a escola pitagórica tinha esses problemas. O dodecaedro também era impossível de representar. Então, aqui o que houve foi um tipo omissão deliberada. Já vimos que isso é fraude. Então, começamos mal na nossa carreira de cientistas. O que não impediu, não é que ele fosse homenageado com um selo por nada menos do que pelo Vaticano. Segundo o Vaticano, esse aqui é o Pitágoras. Perdão. O que não diminui a importância do Pitágoras. Esse livro aqui do Arthur Koestler, eu recomendo todos a lerem num fim de semana, que se chama Os Sleepwalkers. Sleepwalker é o sonâmbulo. Não é? Ele dá inúmeros exemplos, ele tem uma história maravilhosa sobre a escola pitagórica e de outras situações. Porque o Pitágoras foi professor do Heráclides, que por sua vez foi professor do Aristarco de Samos, que é considerado o Copérnico grego, porque ele tinha realmente um sistema em que era heliocêntrico. Então, Copérnico, na realidade, não foi original. Outro exemplo histórico de fraude foi o homem de Piltdown, na Inglaterra vitoriana. Recém tinham descoberto a ciência da arqueologia e andavam à cata do homem, melhor, do fóssil intermediário entre o homem e os macacos, não é? Porque, como a teoria darwiniana recém estava se formando, um entusiasta da evolução resolveu criar um exemplo clássico de elo perdido na evolução. Esse homem, o Charles Dawson, na reunião de 18 de dezembro, note a data, 1912, da Geological Society of London, mostrou esse crânio aqui. Opa, perdão. Estou andando muito rápido.
Esse crânio foi aceito. Piltdown era uma cidadezinha não muito longe de Londres. O que logo foi descoberto é que isso era uma mistura. Este maxilar era de um orangotango e o crânio era humano. Quer dizer, era um mosaico. Causou um grande furor. Foi alguns anos depois que um investigador, que era dentista, resolveu e teve acesso ao crânio, porque a Sociedade Geológica de Londres, desconfiada de que havia algo errado, não deixava ninguém chegar perto do... Então, aí já era uma fraude, né? Estava escondendo o crânio. O mais curioso de tudo é que somente em 1953 foi oficialmente declarado que aquilo era uma fraude. E eu me pergunto, por que tanto tempo? E não é comum que demore muito tempo. Se vocês quiserem ler a história completa, existe esse livro, o Piltdown, a Scientific Forgery, por Frank Spencer, que está tudo ali contado. Nessa capa estão todos os que estavam envolvidos na situação, porque vejam aqui, Franz Weidenreich em 23 já tinha mostrado. Né? Esse foi um exemplo recente na Harvard, quer dizer, não é só uma universidade obscura lá no Cafundó de Judas, digamos Cacequi, onde eu nasci. Não é? Suponhamos que Cacequi tem uma universidade. Então, a gente tenderá a dizer que as fraudes vão ocorrer em Cacequi. Não é verdade. Elas podem ocorrer até na Harvard. Em 17 de agosto de 2010, saiu a descoberta de que havia 8 evidências de má conduta em 3 artigos científicos de um dos mais promissores estudiosos do comportamento animal, que era o Mark Hauser. Segundo os colegas dele, ele não teve intenção. Vamos dar o benefício da dúvida para ele e dizer que o que houve foi um confirmation bias, quer dizer, ele via o que ninguém via no comportamento dos macaquinhos. Outros dizem que não, que ele deliberadamente inventava o comportamento. De qualquer modo, os trabalhos dele de agora em diante estão marcados por essa dúvida. Um caso recente, que eu até vou voltar a ele, é do Andrew Wakefield, que em 1998 publicou um artigo na Lancet que serviu para a ideia de que a vacina tríplice, né, de sarampo, coqueluche e rubéola aumentava o risco de desenvolver autismo. Isso causou um desastre, principalmente na Inglaterra, onde as mães passaram a não vacinar. Se descobriu, em 2010, né, portanto, 12 anos depois, que o artigo dele era totalmente incorreto, e eles retiraram o artigo. Depois se descobriu que ele tinha interesse financeiro nessa situação. Ele pretendia ganhar muito dinheiro com isto. E as 12 crianças nas quais era baseado o trabalho, os pais delas estavam processando os donos da vacina, e ele era um dos interessados, porque ele ia ganhar muito dinheiro se as famílias recebessem esse dinheiro. Esse é um exemplo grosseiro de interesse financeiro. O problema é a repercussão que teve e os danos que até hoje causa. Muitas famílias não querem mais vacinar com medo de criar autismo, principalmente se existe alguma criança autista na família. Então, como eu disse, infelizmente ele abriu uma caixa de Pandora com essa fraude dele.
Um dos grandes problemas em ciência é o peer review, a revisão pelos pares, que de pares não tem nada. Vamos ver exemplos de problemas. Veja essa primeira frase. The plane of oscillation of Foucault pendulum is necessarily aligned with the initial singularity, por aí vai. É um jargão de física. Foi descoberto depois que não tem nem pé nem cabeça. Os autores inventaram frases e frases. Não se sabe como isso passou pelo peer review. Mais tarde eles admitiram que todo o artigo era nesse estilo. Aliás, é um exemplo clássico em sociologia, no qual eu não vou entrar, não é porque os sociólogos no Brasil são deuses, que também, de vez em quando, fazem esse sociologês aí que ninguém entende e todo mundo publica. Um outro exemplo foi os irmãos Bogdanov, que eram falsos físicos e punham um PhD no nome deles. Então, são exemplos de que o peer review pode saltar fora da linha. Eu aqui vou agradecer a Cláudia por me ter chamado a atenção para um outro exemplo, mas esse é cômico mais do que a fraude foi deliberadamente feita. Esse autor, o professor Jack Hetherington, já estava por mandar um artigo dele para publicação quando um colega disse: olha, esse teu artigo vai voltar, porque tu usa o plural da modéstia, nós isso, nós aquilo, e essa revista que tu está querendo mandar só aceita que fale na primeira pessoa. Esse tempo não tinha corretor de texto, era tudo datilografia. Ele imaginou ter que fazer tudo de novo. Ele disse: ah, não, então eu vou botar um segundo autor. E aí botou o nome do gato dele. Não é? Era um siamês, cujo pai era Willard, então FDC Willard era o nome do coautor. FDC de Félix Domésticos. E o artigo era muito bom e imediatamente não só o Hetherington como o Willard se tornaram muito procurados. Tanto que ele resolveu depois exagerar e publicou um artigo em que o Félix Doméstico era o único autor. O conteúdo era excelente, era ele mesmo. Aí aconteceu um desastre. A mulher dele, que até então dormia com os dois autores sem problema nenhum, um belo dia chegou uma pessoa no campus que queria falar com o FDC Willard. Ela não sabia de nada, disse: não, esse é o meu gato. E aí foi descoberto, né? Vejam como o peer review pode ser fácil e totalmente enganado, né? Botei o FDC ali, mas acho que não é ele, né? É uma fraude. Plágio. Existem exemplos clássicos, não é? Com esse Elias Alsabit, que copiou 60 trabalhos que tinham sido publicados em revistas obscuras, principalmente do Japão e da China, mudou para o nome dele e reapresentou. O peer review levou 61 para descobrir. Foi só no 61º trabalho que isso foi descoberto, mostrando como o peer review é um queijo suíço, não é? O bom queijo suíço tem mais buracos do que queijo, não é? Queijo suíço tem que ter um buraco desse tamanho. Passa um gato e um rato. Mas o mais recente é extraordinário. O autor tem esse nome nobre em alemão, né? Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Joseph Silvester Freiherr von Hunzu Gutenberg. Esse é um autor. Quem é ele? Está aqui ele. E a esposa é lindíssima. Ele tem esse nome, daqui em diante é o título dele, né? Tudo isso aqui é graus cada vez superiores na hierarquia da nobreza alemã.
E esse sobrenome, ele era o ministro da Economia e provável sucessor da Angela Merkel. Até que foi descoberto que a tese dele tinha plágio. Ele tentou resolver a situação, dizer, eu devolvo o título. Mas aí a universidade disse, não, o senhor não pode devolver. Nós é que vamos caçar o seu título. Naturalmente, na Alemanha terminou a carreira política dele. E ela era nada menos, nada mais do que tetraneta do barão Otto von Bismarck. Quer dizer, eram duas famílias, não é, sem defeito nenhum até a hora em que ele resolveu plagiar. Um caso mais recente ocorreu na USP de Ribeirão Preto, o Dr. Andreimar Soares. Essa é a pior coisa que pode acontecer, é quando tu busca um artigo e aparece isso aqui, a página de face, e a revista botou isso aqui. Quer dizer, o artigo não existe mais, foi retirado. Ele usou fotos de microscopia eletrônica de outro trabalho, no trabalho em que essa autora, que era a orientanda dele para o doutorado, causou uma certa desconfiança inicial, porque o grupo não tinha microscopia eletrônica. Ele poderia ter dito que outro laboratório fez as fotos. Não é? E, descoberto isso, ele foi demitido, naturalmente, mas ele reclamou, disse que a demissão foi injusta e exagerada, pois o plágio foi involuntário, e que na academia quase todo mundo faz o mesmo. Vocês se lembram que eu citei o todo mundo faz. Foi uma das desculpas que o Andreimar usou. Quer dizer, na entrevista para a Folha de São Paulo, ele confessou e negou na mesma entrevista. Ele foi demitido e a primeira autora perdeu o PhD. Mas o que? A mentira tem perna curta. A falsificação, que é a manipulação dos dados e dos seus processos, existem várias variantes. Né? Uma coisa importante é a regra de Ingelfinger. Ingelfinger era o grande, acho que foi o último bom editor da New England. Foi o homem que levou a New England Journal of Medicine aos píncaros. Depois dele, eu só tenho visto a revista cair. Tanto que já aceita artigos sobre homeopatia, sobre medicina alternativa. Né? Quer dizer que o nosso templo da ciência médica já está caindo. Que a pré-publicação de resumos com dados incompletos ou prematuras. É muito comum, não é, que o cientista, todo mundo diz, tu está com uma coisa muito quente nas mãos, e ele começa a querer publicar aquilo, e aí o que ele faz? Ele chama a imprensa e revela os dados. Isso, pela regra de Ingelfinger, jamais pode ser feito. Pode ser feito no dia em que a revista vai sair. Aí ele pode, naquele dia, chamar a imprensa e esclarecer quão bom é o trabalho dele. Mas eu tenho visto muitas vezes que essa regra é ignorada, talvez porque o Ingelfinger já morreu, não é? De que chamam a imprensa antes da publicação. Ainda recentemente eu vi um caso. Autores fantasmas ou honorários, isso é comum. Eu já fui convidado a ser autor de 3 artigos que eu tinha remotíssima relação, e eu digo, não, eu vou ser um ghostwriter aí. Não é? Como eu já tenho mais artigos do que eu gostaria de ter escrito, né? Tem alguns que nunca foram citados, né? Então eu não tenho caído nessa tentação. Outro problema são principalmente os trabalhos de conclusão. Esta é uma praga incrível, que as universidades exigem trabalho de conclusão. A pessoa, em primeiro lugar, quer o diploma de profissional, não está interessado em ciência. Botam-lhe garganta abaixo que tem que ter um trabalho de conclusão. Bom, ele vai na internet e descobre que tem empresas que fazem isso, garantem originalidade, garantem rapidez, português perfeito, e ninguém vai descobrir, né, que aquilo foi feito por um profissional em vez de ser o aluno.
Outra coisa é a dupla publicação. Às vezes por ignorância, outras vezes por fraude deliberada, outras vezes pelo cinza. Às vezes aceita-se que algumas revistas menores publiquem parte ou todo de um artigo que já está no prelo em outra revista. As citações bibliográficas errôneas é, de novo, uma tênue linha entre o erro deliberado e fraudulento ou pesquisadores júnior versus sênior, não é? Lembrem do Saturno devorando o seu júnior. Eu já vi chefe de equipe exigir que um trabalho do qual a única relação dele é porque foi feito no serviço dele, tivesse que ter o chefe como coautor. Dificilmente um júnior vai escapar de fazer isso, porque ele sabe que quem manda é o chefe. Mas eu suplico, peguem o apito e toquem bem alto. O Publisher Parish é fonte permanente de cartoons. Um caso emblemático foi o Snoopy, que aliás se escreve Snoopy. Quem é Snoopy? Você deve se lembrar quem é Snoopy, está aqui ele. O Snoopy foi esse cãozinho aqui. Lee, que é o primeiro autor, Chatham, que é esse americano de Pittsburgh, e o Wang, que era o sênior da Coreia. Eles fizeram a clonagem de cães com células somáticas adultas. Isso aqui foi um estrondo na ciência, tanto que saiu na capa da Time, umas grandes invenções de 2005. Tudo parecia ir muito bem, até que se descobriu que esse homem era fraudulento. Vou contar depois o que aconteceu com o Lee, que é o primeiro autor, que é quem trabalhou mesmo. Eles foram até homenageados com esse selo inacreditável da Coreia. Porque logo, logo se diz que as células clonadas, células tronco, iam servir para fazer quem andava de cadeira de rodas sair correndo. Isso, uma vez teve uma piada, que o sujeito disse, levanta-te e anda. O cara levantou e caiu. Bom, a Coreia homenageou o Wang. Isso daqui é do artigo original. Então, em fevereiro foram feitas as linhagens de células-tronco. Em junho de 2004, 2 assistentes declararam que tinham doado óvulos. Isso é proibido por ética. Tu não pode exigir que o teu assistente doe um pedaço dele para fazer a pesquisa. Em agosto de 2005, o cãozinho foi clonado. Em novembro de 2018, o americano desfez a parceria devido a esse problema ético. Em novembro de 2023, ele pediu demissão. Curiosamente, 2 dias depois, mais de 700 mulheres coreanas ofereceram os seus óvulos. Quer dizer, ele não precisava ter usado as assistentes. A história não termina aí. Agora, em 2009, o Lee, que estava no purgatório, voltou a trabalhar. Ele conseguiu provar que ele só tinha sido envolvido porque o chefe dele é que era o criminoso, e publicou em 10 de novembro de 2009 um artigo em que tem esse famoso cãozinho que o nariz fica fluorescente, quando adequadamente iluminado. Naturalmente que nessa época as células-tronco serviam para tudo, até esse cartoon diz, tome 2 células-tronco e me chame amanhã de manhã. Não é assim que nós vamos praticar a medicina. Um outro exemplo espantoso de fraude
é o aquecimento global causado pelo homem. Eu não vou negar o aquecimento global, ele ocorreu até o ano de 1999, mas nem chegou ao que já ocorreu várias vezes na história geológica da natureza. Tudo começou em 2009, quando a Nature publicou que o gelo da Antártica estava diminuindo drasticamente. Esses autores mostraram, e isso foi uma bola de neve, né? A neve estava desaparecendo, mas a bola de neve não parou de crescer. Um sujeito chamado Steve McIntyre resolveu escrutinizar essa história e encontrou várias coisas. Porque sempre havia essa briga entre os autores que negavam a participação humana no aquecimento contra o peer review. Todos os peer reviewers eram a favor do aquecimento, então não tinha como. E ele descobriu que para publicar ele teve que passar a obedecer tudo que o peer review anônimo que depois ele descobriu era o autor do outro artigo. Quer dizer, é uma meleca completa, né? Ao mesmo tempo se descobriu que eles mandavam e-mails uns para os outros lá na Universidade da East Anglia, dizendo que tinham que ajeitar os dados para tornar a ideia cientificamente correta. Esses são os grandes 4 fraudadores do aquecimento global, não é? O Kit One Tree Briefer. Por que ele é chamado One Tree? Porque ele estudava aquelas árvores milenares que têm mais de 1000 círculos, que dá para saber que ano o verão foi grande, que ano o verão foi menos forte, etc. Bom, um pouquinho mais do que uma árvore, parece que são 10 as árvores, quer dizer, o N dele é ridiculamente pequeno. O Michael Bristlecone também, mesmo esses dois se uniram. Este pobre chegou a contemplar, quando no auge da descoberta de que eles fraudavam o sistema peer review, ele contemplou se suicidar. Infelizmente, ele não fez isso. Ele continua aí. E, por último, o Phil Jones, que, quando disseram, bom, vocês têm que mostrar os dados no qual vocês dizem que o aquecimento é causado pelo aumento do CO2 e que isso ocorreu a partir da Revolução Industrial. Eles, mas nós não temos mais os dados. Muito fácil, né? Todo pesquisador tem que, pelo menos na 3ª geração, guardar os logbooks de todas as experiências. Porque um dia pode ser preciso uma investigação, ou um colega precisa daqueles dados. Bom, ele conseguiu destruir os dados. Este blog, que eu gosto muito, o anti-green, ele é anti-verde, essa religião que tem por aí, diz assim: os astrólogos baseiam suas predições de modo tão vago que qualquer coisa vai confirmar. Os aquecimentistas fazem melhor do que isso, qualquer coisa confirma. Aqui é alguma coisa, aqui é qualquer coisa. Então, ganham até dos astrólogos. Esse é o famoso hockey stick, né? Foi aqui que eles fizeram toda a meleca com os dados. E, na Idade Média, eles conseguiram esconder que tinha havido um grande aquecimento. Esse aquecimento foi tão grande que permitiu os vikings se estabelecerem na Groenlândia, que, aliás, em viking, Groen quer dizer verde. Quer dizer, a Groenlândia não era coberta de gelo, era verde, verde, verde. Por quê? Porque naquela época, que foi mais ou menos do ano 900 até 1300 e alguma coisa,
o universo, melhor, o globo estava muito mais aquecido até do que está hoje em dia, né? Então, em primeiro lugar, o aquecimento é um fenômeno natural, provavelmente obedece às regras da emissão de energia pelo Sol e não tem nada a ver com o CO2. O CO2, como todos nós estamos cansados de saber e cansados de exalar, agora mesmo estou exalando CO2, né? É considerado pelos Estados Unidos, numa besteira fantástica, como um poluidor. Daqui a pouco nós vamos ser proibidos de respirar, porque nós emitimos CO2. A quanto chega, não é, transformar a ciência em religião. O Al Gore ganhou o prêmio Nobel, não é? E, com aquele famoso documentário dele, uma das coisas que ele diz naquele documentário é que o nível do mar vai subir 6 metros. Curiosamente, a grande mansão dele está a 2 metros acima do nível do mar. Quer dizer que ele realmente não está preocupado. A mansão dele gasta mais energia que uma pequena cidade, Cacequi, digamos assim. Ele é um grande hipócrita, cínico, e tem interesse financeiro pesado com as empresas que vendem crédito de carbono, porque inventaram essa aqui. Se eu tenho uma empresa aqui no Brasil que produz CO2, eu tenho que comprar um crédito de uma empresa que não produz CO2, né? Então, eles fizeram grandes investimentos nisso. Então, o CO2 é quem comanda a temperatura. Aliás, foi mostrado que as elevações de CO2 sempre vêm depois do aquecimento e não antes, né? E que ele seria um poluidor. Outro que o IPCC chamou é que as neves... Perdão, barbaridade, explosão. Do Kilimanjaro e do Himalaia estão derretendo. Bom, eles diziam que tudo era baseado em peer review artigos. Isso aí era baseado na opinião de um guia, que naquele ano, de certo, diminuiu um pouco. Ele falou para o pessoal do WWF e saiu na National Geographic que as neves estavam diminuindo. Outra é de que a população do urso polar estava diminuindo. O último censo mostra que eles vão bem, muito bem, obrigado. Aquele que morreu no Zoo de Berlim, como já era um separado da natureza, não ia fazer falta mesmo. Um autor chamado Lord Monckton apontou 35 erros naquele grande documentário do Al Gore. Mas ele não vai devolver o prêmio Nobel, jamais, né? Então, nós devemos chegar à conclusão de que a ideia do aquecimento global causado pelo homem, pela Revolução Industrial, é uma pseudociência motivada por uma agenda política mais do que fatos baseados na ciência. Eu mencionei no início o Barbosinha, né? O Barbosinha era o editor da Revista Brasileira de Farmacognósia e fez segundo a investigação que foi feita pelo seu sucessor como editor da revista, porque o editor tem um fator de impacto enorme. E aí ele terminou o mandato dele, o outro veio e descobriu como é que o fator de impacto era tão grande, e disse, para lá, eu vou passar para a história como o homem que diminuiu desastradamente o fator de impacto da revista. Então, ele mostrar que esse fator de impacto é absolutamente fraudulento. Porque ele pautou por publicar com a conveniência dos autores que só aceitavam a introdução na lista das referências bibliográficas durante a referagem de artigos da própria revista. A revista praticava escandalosamente a autorreferência. Essa revista tinha
Pasmem vocês, 92% de autocitação. O que eu quero dizer com isso? Que as referências citadas nessa revista, 92% eram de artigos publicados na própria revista. Como é um aspecto um pouco restrito, alguma autocitação deve ocorrer, até se aceita em campos muito pequenos, como é a própria farmacognósia, se chega a 30%. 92 foi um escândalo de forçar a barra demais, né? Tudo está contado nesse Ciência Brasil blog spot. Para terminar, né, eu sou fã incondicional de carteirinha desse homem aqui, James Randi. O James Randi é um antigo mágico, ele fez fortuna com mágica. Mas ele sempre disse, o mágico é um grande fraudador. O que você vê não é o que está acontecendo. E sendo um grande mágico, ele rapidamente começou a desmascarar quem entortava talheres, né, colheres, né, tinha um famoso aqui no Brasil. Né? E ele criou o Pegasus. O Pegasus. Pig em inglês quer dizer o porco. Né? Existe Pegasus na mitologia, que é aquele cavalo que voa. Bom, ele criou o porco que voa. Né? E todos os anos ele dá o prêmio para 5 sujeitos que ele descobriu coisas espantosas. Os agraciados de 2011 são: cientista, vai para o engenheiro da NASA, o Richard Hoover. Vocês sabem, o Richard Hoover já publicou inúmeras vezes, e agora mais tenta do que consegue, dizer que os fragmentos de meteoritos têm bactérias, e, portanto, a vida veio através de bactérias que aqui chegaram por meteoritos. Se sabe que isso não existe. E mesmo a vida passado numa época em que a Terra era absolutamente impossível de receber essa vida, né? Porque teria ocorrido há 10 bilhões de anos atrás. O Pegasus para Funder. Funder é uma empresa que dá dinheiro para alguma coisa. Ele deu para essa empresa, tem uma espécie de cadeia de farmácias, porque vende para valer medicação homeopática. Vocês sabem, na homeopatia, principalmente as de altíssima diluição, não tem uma molécula do princípio ativo. Quer dizer, a empresa vende um produto que não tem uma molécula do princípio ativo e faz dinheiro a valer. O mais espantoso, e para mim triste, é que a homeopatia já foi aceita pela Associação Médica Brasileira como uma das subespecialidades. Eu estou pensando seriamente em mandar de volta o meu título de internista e de patologista. Vou devolver, né? Porque a minha companhia é muito ruim. Um homeopata pode sentar ao meu lado, vender a ilusão. Quer dizer, que barbaridade é essa? Né? Mas como o New England já está aceitando artigos sobre acupuntura, né, que é outra besteira, eu vou confessar, eu já procurei um acupunturista, né? Mas eu estava tão desesperado por uma neurite pós-herpética, né, que eu digo, de repente isso funciona. Né? E não é que funcionou, né? Quer dizer, eu fui entre os 40% que um placebo resolve. Né? E como a gente vai procurar ou a benzedeira ou o acupunturista depois de 2 semanas, em geral a lesão já está desaparecendo. Então, esperem sempre 2 semanas para buscar ou o acupunturista ou o Mídia Pegasus foi para o Ross. Esse Dr. Ross, ele é um médico, ele é formado pela Harvard, mas ele tem um programa de auditório
né, onde ele diz horrores de besteiras. Ele já foi até entrevistado pela Oprah. Quem é entrevistado pela Oprah vai para o píncaro da fama nos Estados Unidos, né? Pois ele diz coisas horrorosas, né? E principalmente em medicina alternativa. Ele atualmente é um fã e publica vários livros que vendem como água, né, sobre medicina alternativa, né? O de ator, como o melhor que vem de volta, foi para o teleevangelista Peter Popoff. Ele foi denunciado como explorador vulgar do sofrimento alheio. Ele pede dinheiro e as pessoas mandam toneladas de dinheiro para ele. E ele diz que vai dar para caridade. Caridade existe um beneficiário, é ele mesmo. Ele já foi denunciado várias vezes, mas sempre volta, né? E existem igrejas, né, entre aspas, aqui no Brasil, que usam o mesmo esquema, né? E o prêmio recusa de enfrentar a realidade para o Andrew Wakefield. Já falei aqui, é o homem que criou o medo da vacinação tríplice. Se vocês quiserem mais detalhes, visitem o site do Randi. Aliás, se alguém quiser ganhar $1 milhão, é muito fácil. É só mostrar para o Randi um caso de paranormal que ele não consiga desmascarar. Fazem 10 anos que esse prêmio, nenhum deles se animou a enfrentar o Randi. Porque os até então enfrentavam eram sem piedade, desmascarados. Isso me faz voltar ao Feynman. Você é a pessoa mais fácil de enganar. Então, levam um cientista para assistir uma performance de um paranormal. O Randi diz, o cientista não pode ir, ele não enxerga as coisas, quem enxerga é o mágico. Assim como o Feynman dizia, né? Você é a pessoa mais fácil de enganar, ou por o confirmation bias, ou por simplesmente não ter o treinamento. Então chamem um polícia, né? Uma polícia anda com o ibope baixo, é melhor chamar um mágico mesmo, né? Aqui está uma enorme referências bibliográficas de que o mundo digital está pondo o sistema peer review de cabeça para baixo. Começamos com o Museu do Prado, vamos terminar com ele, né? O Goya tem um outro quadro lá no museu que é impressionante. Eu fiquei horas a fio olhando esse quadro. Quando a gente olha de longe, até nem se dá conta, não é, que tem esse paredão aqui, tem um buraco negro e tem a cabeça de um cachorrinho. A gente só quando aumenta bem é que vê que é um cachorro numa situação de abandono e desespero total. A impressão que se tem é que o Goya conseguiu estar num momento de depressão violenta quando fez esse quadro. Eu acho que ele foi o primeiro impressionista, né? Acho que o movimento impressionista começou com esse quadro dele, né? Ainda não o vi classificado como o primeiro impressionista, de modo que a prioridade é minha. Acho que com isso eu terminei, acho até que já ultrapassei a paciência de vocês. E desculpem pelas explosões tossígenas aqui. Muito obrigado, professor Prola. A vantagem de ser professor emérito é que nós podemos falar o que pensamos. E isso é uma grande vantagem, elogiável. Nós temos alguns minutos para alguma pergunta, alguma coisa, mas eu fiquei pensando durante... O senhor quer sentar, professor? Vou ficar à vontade. Eu fiquei pensando por alguns minutos na realidade que nós temos hoje, professor, dos estudos patrocinados, né? A indústria farmacêutica, principalmente, ela financia o seu estudo, nós recebemos o protocolo
nós seguimos o protocolo, claro que avaliamos e pensamos se ele está adequado, e seguimos aquilo ali por troca de dinheiro, geralmente, porque nem o nome sai entre os autores, porque nós não somos autores. Como é que o senhor vê isso? É uma realidade no mundo inteiro, aqui no Hospital de Clínicas, em todo o mundo. Então, como é que isso aí é eticamente e até em termos de fraude? Nós estamos participando de alguma fraude? Isso eu chamo a prostituição da ciência. Né? Quer dizer, vocês estão se vendendo por dinheiro. Né? Procurem outros modos de conseguir dinheiro. Né? Nem que produzam menos, mas que vai ser limpo. Senão vocês vão cair no desastre que foi esse homem que recém morreu no Brasil e já é santo. Não é? Porque ele foi declarado santo, não é? Mas ele disse que mulheres, melhor que filhos vindos da zona, não se reconhecem. Né? Ele conseguiu ofender a mãe da filha dele numa mesma frase. Não só é uma prostituição, como é abusada a prostituição. Não é? Claro que é uma realidade, não é? Mas a vida, para ser bem vivida, não é? Precisa enfrentar algumas realidades. Não é? Exijam, em primeiro lugar, como é que vocês podem trabalhar para uma coisa que não são autores? Né? Aí vocês já estão entregando a autoria, já estão entregando se o trabalho vai ser publicado ou não, por quem vai ser ou não vai. Acho aí, até vou pedir a opinião do nosso grande mestre em ética, se eu estou errado ou se eu estou muito errado. Interpreto que está de acordo com o que eu disse? Ou então? Como eu disse, o professor emérito pode dizer o que pensa. Professor Jair, com a sua voz, o senhor não precisa de microfone. Sobre o homem de Bilbao, aquele grande atraso, que é o reconhecimento 40 anos. Eu não tenho ideia. Eu conheço um livro que chama Surpresa do Mistério da Humanidade, com o Pedro Furlong, mas que há muito tempo que eu posso estar enganado. E o que realmente derrubou o Bilbao foi o Carbono 14. A prova cabal de que ele era filho dele, ou então essa era, posso estar enganado aqui. Porque a prova cabal de que era o homem moderno é o Carbono 14 que definiu, né? Um prêmio de 100 anos. É. Milhares de anos passados. É, né? E o texto também, portanto, era moderno. É, a prova anatômica já tinha sido dada em 1923 por um dentista. E mais que isso, ele mostrou fotos de que aquele maxilar tinha sofrido lixações para poder articular. Então, era óbvio que era. Agora, a pá de cal, como tu dizes, pode até ter sido o carbono 14, mas que já se sabia. Aliás, outra fraude enorme, né, são as que a Igreja Católica comete a todo tempo. Né? Se nós formos somar os pedacinhos da Santa Cruz que existem pelo mundo afora, dá para 3. Quer dizer, essas cruzes, algumas são dos maus ladrões e do bom ladrão. Dá para 3 cruzes. Algum outro comentário, pergunta? Os exemplos de fraude em ciência são tão grandes, né, que eu tive que escolher os mais cômicos, os mais trágicos, né, mas que abundam, não há a menor dúvida. Né? Só para complementar o comentário da indústria farmacêutica, eu acho que hoje em dia os estudos, quando eles são publicados, existe
né, uma forma bem clara, demonstrando que aquilo foi patrocinado pela indústria. Isso para tentar minimizar ou para chamar a atenção do leitor de que ali pode haver um viés. Então, pelo menos as revistas estão tentando equilibrar esse processo, porque realmente é uma fonte de conhecimento que nos aparece todo dia, é uma fonte de rendimento para muitos também, e apenas falta, talvez, ainda chegar numa regulação um pouquinho mais adequada. Algum questionamento mais? Então, eu queria agradecer ao professor Prola, muito obrigado pelo seu tempo, nos brindar com essa excelente palestra. Bom dia a todos. Foi um prazer e uma honra estar aqui com você.